Oi, Fabiano. Olá, Fabiane, deixa eu acertar minha câmera aqui. Tudo bem? Puxa, mas que prazer. É tão estranho te ver aqui do outro lado do vídeo quando a gente se encontra o tempo todo na praia. É verdade, numa condição bem mais favorável, né? É, faz uma diferença incrível, né? Com certeza. E escuta, eu quero te agradecer antes de mais nada por você conceder esse tempo a Eros. Eu espero que vai ser um bate-papo, que vai ser um bate-papo bem interessante. Nós vamos falar, se você quiser se apresentar, falar sobre um pouquinho sobre o circuito Mares, a interativa, enfim, esteja à vontade. É um Legal, Fabiane. prazer ter você aqui conosco. Eu agradeço a oportunidade de estar conversando contigo, debatendo contigo. É um prazer poder discutir, né, trazer, ouvir novas ideias e apresentar seus pensamentos também. Então é um prazer enorme participar de lives assim. Algo que entrou na nossa rotina aí durante a pandemia, né, e que vem, eu Verdade. acho que acrescentando, né? Dia a dia a gente consegue criar esses debates e trazer mais informações, mais. Acho que a discussão constrói, né? Então, o debate constrói. Então, acho que é muito importante. Eu sou educador físico, Fabiane, sou formado em educação física, sou pós-graduado em administração e marketing esportivo e sou um técnico de piscina. Vim de piscina do treinamento em borda de piscina. Durante muitos anos trabalhei com programas de treinamento e como atleta eu fui migrando da piscina para águas abertas, buscando o aquatlon, o triatlon, há muito tempo atrás, lá no começo dos anos 90, ainda na universidade, na faculdade, eu queria explorar um pouco mais, sair da piscina e explorar um pouco mais o universo de outras modalidades tal, e fui para o triatlon. E aí descobri águas abertas através do triatlon, do desejo de buscar um triatlon, e a partir daí comecei a participar dos eventos de águas abertas e ainda em paralelo com as provas de piscina, né? Com o trabalho em piscina, Sim, e com um trabalho também de piscina com alto rendimento, com atletas portadores de deficiência física, e, e no, no, nos, a minha carreira de piscina em alto rendimento foi com Paralímpicos. Né? Então eu estive de 98 até 2016, final de 2016, após a Olimpíada do Rio, muito ligado ao Paralímpico, desde o começo do movimento paralímpico lá em 98, né, até a Olimpíada do Rio. E foi muito importante para mim. sensacional. Você conhece, por acaso, a Lica? Eliana Montinique? Sim, sim, sim. Também é contemporâneo da minha turma aí do movimento Ah, paralímpico de é? muitos anos. E me conte como é que foi, então, essa passagem do triatlo para as águas abertas? Como é que você se sentiu? Aí você se dedicou só às águas abertas? Você deixou um pouco de lado o triatlo? Então, como praticante, como atleta, eu fui explorar várias modalidades, né? Eu fui pro triatlon, aí eu comecei a treinar muito a bike, a corrida, e aí eu fui explorar vários tipos de eventos, né? É, e como professor, como treinador, além do trabalho em piscina que eu tinha de alto rendimento, eu sempre trabalhei também em paralelo em escolas de natação, em academias, escolas de natação, em clubes privados. E aí eu sempre também trabalhei com formação de equipes, de treinamento e tal, e também em levar esses atletas, formar essas equipes, levar esses atletas para provas de piscina e provas principalmente, já desde daquele primeiro momento, o meu foco era mais águas abertas e triatlon do que as provas de piscina master. Então eram grupos Sei. de predominância master, né? Alguns jovens,
que eu levava para as provas de águas abertas, para triatlon, para as provas de corrida de rua, corrida de montanha também, outros eventos, mas dentro da minha assessoria sempre teve foi muito aberto o leque de atividades que a gente praticava. Mas como o DNA era de natação, né, que eu vim da escola de natação, a gente ia muito para águas abertas também, já desde esse momento, desse primeiro momento aí, 97, 98, eu já estava participando de provas de águas abertas. E foi aí que você decidiu criar a Interativa e Circuito Mare? A Interativa veio bem depois, né? Um pouco depois. A Interativa, eu estava ainda numa transição de trabalhar como em alguns projetos de terceiros, né, na iniciativa privada, e de empreender, de começar a empreender. Então, eu fundei a Interativa em 2005, e aí eu me desliguei de alguns projetos que eu trabalhava como treinador e fui ser head coach, né, como hoje é a nomenclatura, da minha própria assessoria esportiva em 2005. Né, então, já tem aí, a Interativa já tem 17 anos já de atuação, a Interativa. Né? E o Circuito Mares só veio em 2014, veio bem depois. Então, dessa jornada de 2005 até a primeira prova mesmo do Circuito Mares, teve muitos eventos aí que fizeram parte da formação das ideias, do enxergar também um evento, né? De uma maneira diferente, né? Pelo Então, que eu entendi, a Interativa, ela não organizava tão somente a Interativa, ela não organizava somente águas abertas, ela organizava outros esportes, é isso? Outros eventos esportivos, de outras modalidades. isso, exatamente. Inicialmente, não éramos nem organizadores de evento, era uma assessoria esportiva, uma assessoria de treinamento esportivo. Então, eu montava programas de treinamento, tinha pontos de treinamento físico, planilhas de treino online, né? No primeiro momento era esse tipo de trabalho. A gente fazia alguns eventos, mas pontuais, assim, de organizar, né? Um festival de natação, um campeonato dentro de um clube, dentro de uma academia, né? Pequenos eventos eu já tinha o know-how aí para organizar, mas ainda não organizando provas aí com inscrição aberta, provas de nível estadual, nacional, não, ainda não. Partiu esse movimento com o Circuito Mares aí depois já em 2014, né? Então até 2014, 2005 a 2014 foi uma jornada de transitar dentro de todos esses eventos do triatlon, da corrida de montanha, das maratonas aquáticas internacionais também, algumas provas que eu tive a oportunidade de fazer, das próprias provas de piscina internacionais que eu tive a oportunidade, os Pan-Americanos que eu tive junto com os Paralímpicos, Campeonatos Mundiais, 2 Paralimpíadas, então eventos assim de grande porte que jogam a régua lá para cima, né, no quesito organização, no quesito nível técnico, né, exigências de segurança, de qualidade. Então esses eventos também, esses eventos para qualquer um que tem a oportunidade de vivenciar, não só trabalhando ou estando lá com o atleta, como técnico ou atleta, mas mesmo uma pessoa como você que tem muita experiência no esporte, que tem a oportunidade de acompanhar uns Jogos Olímpicos como público, né? Com certeza você vai ter um olhar diferente, você passa a ter um olhar diferente. Os Jogos Olímpicos é algo assim totalmente fora da curva, assim, no que se diz respeito a evento, né? Então é uma grande escola, assim, é uma grande escola. A gente tem muito que aprender. Eu tive a oportunidade de ser voluntária nos Jogos Olímpicos aqui do Rio de Janeiro Legal, e legal. eu realmente me espantei com o nível de organização necessário, né, para formar um evento desse, o nível de segurança, né, das pessoas que frequentavam esses locais e
E, logicamente, a beleza estética em si de cada esporte, né, que é absurdamente, é um sonho, né? Sim, Quando sim. você vê os saltadores de plataforma, os jogadores de polo, é uma coisa, é completamente diferente daquilo que a gente vê na televisão, né? Sim, sim. É realmente Todas as uma modalidades, né? experiência. E o que mais me deixou assim, boquiaberta, foi a ginástica olímpica. Esse foi um evento assim inacreditável. Até o evento de ping-pong me deixou Sim, sim. emocionada. Todas as modalidades, é impressionante, é impressionante. Às vezes uma modalidade que você É vazião muito bonito mesmo. na ocasião do Rio, é, os ingressos se esgotaram muito rapidamente, e aí sobraram para o Olímpico, né? E aí sobraram algumas modalidades um pouco menos conhecidas, tal, e mesmo assim foi muito bacana, assim, quem pôde acompanhar, né, qualquer uma das modalidades muito, uma grande aprendizado. É verdade. Mas olha, às vezes tem pessoas que nos ouvem ou que estão acompanhando a live e que não sabem bem o que é o esporte master, né? Que é mais ou menos o objetivo do nosso bate-papo aqui, né? Legal. Tem, logicamente, deve haver, a maioria que está acompanhando aqui são nadadores, todo mundo sabe que então a gente é considerado master a partir de 25 anos. Mas você falou de corrida de montanha, qual é a idade para ser master nesse esporte? Em geral, segue um padrão também de a partir de 25 anos, né, Fabiana? Em geral, Nossa, que jovem, né? também. Algumas dessas corridas não têm premiação por categorias, né? Às vezes a maior parte das corridas, principalmente as corridas de rua, né? As corridas de rua não têm premiação por categoria. São os top 5, geralmente é top 5. E a maior parte das corridas, por exemplo, da cidade de São Paulo, as grandes corridas, não premiam as categorias. Mas os eventos menores aí acabam dando mais atenção para essas classes, né, para essas categorias, e de uma certa forma é um olhar diferente para o Corrida Master na rua, também. eu acho corrida de rua, eu acho que são 35 anos, né? Ou 30 anos, que é considerado já master. 35? Olha, se não me engano, posso estar equivocado, mas eu também acredito que é 25 Triatlo, anos também, viu? Após o sênior, né, que é os 20 a 24 ali, já entra os Masters. é. Puxa vida. Bom, então me fala um pouquinho, como é que evoluiu, então, o circuito Mares? Você no começo, você tinha bastante atleta master, como é que isso se configurou? O circuito Mares, Fabiano, ele cresceu, ele se desenvolveu em cima de uma base de relacionamento, inicialmente, não, uma base de relacionamento que eu tinha com treinadores do setor, né? Muito desse universo, sim, era de universo de master, ainda mais a gente considerando, né? Porque muitas pessoas escutam o termo master e imaginam o master como 45 mais, 50 mais, ou até às vezes terceira idade, 60 mais, né? Mas esse conceito master, de entender o master a partir dos 25 anos, ainda não é muito, acho que, normal, né? As pessoas se entenderem como master a partir dessa faixa. Apesar de estarem lá participando do circuito Mares, por exemplo, e estar lá dentro de uma categoria Master A, 25 a 29 anos. Mas o termo Master me parece remeter à terceira idade, né? Então, acho que o entendimento de que o Master é uma classe muito maior do que a, a, a classe lá de terceira idade, né? Mas, certeza,
o Mares cresceu a partir de uma base de relacionamento entre treinadores da minha rede de contato, inicialmente, que tinham equipes masters, que treinavam equipes masters para piscina e para águas abertas também, né? Então, as primeiras provas eram provas muito menores do que é hoje, né? As primeiras provas, a primeira prova do Mares tinha 270 atletas, foi a primeira prova. Então, foi a primeira experiência que a gente teve. Bem diferente de hoje. Hoje a gente faz as largadas com 270. Eu vou pegar o que você... E olha, Desculpa, perdi o teu áudio. Parabéns. Mas, Fabrício, eu vou pegar o gancho eu disse que é surdo, sabe? É muito bem organizado. Ah, legal. Você está me ouvindo? Tá cortando um pouco aí o seu áudio. A faixa etária que você comentou, tá, para te dizer o seguinte. Eu fiz uma pesquisa. Está cortando? Indo? Por isso? Está me ouvindo agora? Não, não tô pegando o teu áudio, tá picotando o teu áudio. Não sei se é a minha conexão ou a sua. Eu estou aqui no clube, onde a conexão é muito boa, eu não sei. Mas você está me ouvindo? Você está conseguindo? Agora sim. Vamos lá, desculpa interromper. Vamos lá. Eu vou pegar o gancho da faixa etária que você falou do Master, porque no início desse mês eu fiz uma pesquisa muito interessante sobre os Master. Legal. Eu tive 1.179 respostas para 20 perguntas que eu fiz. E muito uma bom. delas, o resultado agora vai gerar bastante texto, estudo, porque nós fizemos perguntas bem direcionadas, né, aos Masters. Para os Masters, nós fizemos essa pesquisa junto aos Masters de várias categorias esportivas em relação aos Masters. E o resultado foi muito bom, 1.180 respostas já é um número bem expressivo. E a faixa etária que surgiu na pizza foi menor, entre 20 e 30, e a maior foi entre 45 e 60. Esse foi o resultado muito expressivo da maioria das pessoas que responderam. Tá. Então, realmente, como eu acho que o esporte, o empenho das pessoas no esporte melhorou muito, porque a velhice, digamos assim, mudou. Hoje uma pessoa de 50 anos não é mais velha. Eu tenho 67 e não acredito que eu me encaixe nos padrões de 20 anos atrás, de uma pessoa da minha idade. Né? Com certeza. Então, eu acredito que esse conceito, né, de master, de faixa de idoso, tenha mudado bastante. Né? Se não mudou, ele vai ter que ser revisto, porque, inclusive, se você viu, foi muito interessante, quando teve uma hora de natação, que o Nicolas ganhou a prova e, enfim, nadou espetacularmente bem, com a idade de 42 anos, é uma coisa, é uma prova, é uma evidência de que, a partir do momento que o esporte é feito de uma maneira intensiva e sempre, a sua performance, né,
ela também é melhorada e é longeva, é mais longeva. Sim. Né? Então, eu acredito que daqui a um tempo, os esportes tenham que rever essa faixa etária de 25 enquanto master. Eu acho que essa faixa etária ela vai ter que ser estendida, porque os resultados e as performances estão sendo outros. Nós estamos tendo resultados incríveis com pessoas já acima de 30, 35 anos. Essas coisas eu acho que deveriam ser melhor avaliadas e estudadas, porque nós estamos tendo resultados incríveis. Mas é interessante porque se você visse lá no resultado que eles colocaram das pessoas, foi a própria FINA que fez uma tabela com o tempo e a faixa etária dos nadadores. Né? Então você tem o Nicolas, que é o mais velho, 42, depois você tem vários nadadores com 35 que tiveram performances incríveis. Excelentes. Tá? Mas se você perceber, são todas provas de 50 metros. Engraçado, velocidade, né? O que há 20 anos atrás também seria inacreditável apostar, né, na vitória de um atleta de 42 anos numa prova como essa. O que você está falando, Fabiane, eu acho que, acho que tem dois pontos aí nessa questão, né? A gente tem, sim, uma longevidade maior da vida adulta, né, mais longa. Isso está se estendendo, mesmo nas classes que não praticam esporte, né? Então, quando a gente tem ainda uma qualidade de vida melhor, que é proporcionada pela medicina, pelos nossos hábitos atuais, a melhor alimentação e tudo mais, somada à prática esportiva, a gente tem uma longevidade ainda maior, não só de vida, como uma longevidade esportiva, né? Então, com isso, a gente vai ter, com certeza, na próxima década aí, resultados expressivos, não só no alto rendimento, mas cada vez mais atletas masters aí mais avançados, buscando atividades, buscando aventuras, buscando inovar, buscando, se expondo ainda, né, em algumas atividades outdoors, tal, e não como se expondo como, né, na verdade, se colocando à prova, né, porque tem certeza que tem condição física para fazer, né. Então essa longevidade vai para o esporte também, quer dizer, vem para o esporte, né, e aumenta também essa linha de atividade. E, por outro lado, também, o segundo ponto que eu queria colocar é que a gente também tem uma massa muito grande de pessoas que vem descobrindo o esporte depois de uma certa faixa etária. Eu já observei isso também na avaliação dos dados que nós temos aqui dos nossos eventos, que bate com a informação que você passou aí, que as faixas etárias mais ativas são entre 40 e 55 anos. É onde a gente tem ali categorias ali com 35 atletas, 40 atletas ali com 45 a 49 anos. Então vem do quê? Grupos de atletas que já vêm praticando desde da adolescência, da juventude, vem avançando a fase adulta em atividade, e tem uma grande massa de pessoas que deixaram a atividade física em algum momento, ou que nunca praticaram atividade física, e que a partir de agora, com esse movimento muito forte e positivo de melhoria de qualidade de vida, de buscar alternativas, buscar contato com a natureza, buscar saúde, encontraram o esporte também em suas vidas. Então a gente tem ali iniciantes de 45 anos no esporte, né? E que é muito legal também. Você sabe que eu acho que a pandemia foi terrível, porém ela norteou atitudes muito positivas, sabe? Sim. De pensamento, de comportamento e de
visão. Eu acho que as pessoas começaram a enxergar que a qualidade de vida, ela também é família. Você pode trabalhar online num lugar, por exemplo, em São Sebastião, houve um aumento de 30% da população, porque as pessoas que moravam em São Paulo, que têm casa lá, simplesmente se mudaram para lá. Foram morar lá, fazer home office de lá. Né? Isso. E com isso, elas acrescentam, elas terem ficado tanto tempo fechadas, né, aprisionadas, quando as porteiras se abriram, você viu aquela enxurrada de gente querendo, se questionaram nesse meio tempo, né, sobre o Sim. que é qualidade de vida, o tempo que eles tiveram a oportunidade de passar com uma família mais tempo, enfim, o que a atividade física representou dentro desse processo, né, de Covid, não é? Isso tudo eu acho que mexeu com o consciente e o inconsciente das pessoas. Isso eu acho que foi um ponto importante, sabe? Que fez com que houvesse esse movimento na procura de uma qualidade de vida que até então as pessoas, um dia eu vou fazer. Não. Ainda não era a realidade, né? Exatamente, sabe? E aí, outro ponto que eu queria até levantar com você, que me passou pela cabeça agora conversando sobre esses atletas mais velhos. Você sabe uma coisa interessante? Porque, veja bem, os atletas absolutos, nós estamos, eu não posso afirmar, mas eu tenho a impressão que nós estamos num limiar, num limite muito próximo do máximo que a pessoa já pôde fazer de hora, sabe? Por exemplo, o correndo 100 metros para 9 e 6, né? Daqui a quanto tempo conseguir abaixar isso? No entanto, isso está abrindo portas para que justamente essas pessoas de uma faixa etária maior, mas que tenham esse condicionamento físico, elas encontrem um espaço nesses eventos. Justamente porque você vai chegar num limiar que o cara não vai conseguir correr 100 metros em 7 segundos, não é? Então, o que vai acontecer? Você vai ter uma proporção de pessoas qualificadas para esses eventos, porém com uma faixa etária maior. Você Sim. percebe o que eu estou querendo dizer? Entendo. Pode ser que eu me engane, mas eu acredito que seja uma evolução, digamos assim, né? E eu acredito também que, por exemplo, voltando lá no tempo que nós ficamos encarcerados nesse Covid, você, por exemplo, no Circuito Master, você fez algo que eu achei fantástico, que abrir o evento não só para os nadadores de águas abertas, porém para os familiares deles. Então, as crianças que foram junto puderam fazer a corrida de rua, fazer a corrida eu não sei se houve alguma bike, mas eu vi os meninos, as crianças correndo, né? Foi corrida, foi corrida. As crianças torcendo pelos pais que estavam nadando e depois o inverso. E isso cria laços muito importantes dentro da família, porque você, de alguma maneira, a partir do momento que você faz esses eventos em família, isso é carregado para dentro da casa, e isso vira assunto, isto é, o esporte começa a fazer parte do dia a dia e dos projetos da família.
entende? E isso faz com que haja um movimento de incentivo ao esporte para as crianças, netos. Tem você conhece os netinhos dele, e os netinhos dele participam das provas É, de 200 metros, 300 metros. Eu acho isso sensacional. é. Né? Eu não tenho Isso é dúvida, uma viu, Fabiane? maneira de você... É, É algo que, assim, é algo que internamente aqui dentro da nossa equipe nós projetamos isso, idealizamos isso e fomos em busca desse tipo de ação, porque acreditamos muito nisso. E o relato que você está nos trazendo aqui é espetacular, porque é um feedback do que a gente está vendo no evento. E eu tenho certeza que essa família é impactada, essa criança tem a primeira oportunidade de participar de um evento esportivo, sobretudo em parceria com o pai, com a mãe, com os avós. Então, sem dúvida, fortalece esses elos, fortalece exatamente. a autoestima das pessoas, fortalece Isso, esse senso também de pertencimento a um grupo, né, de família, né, de não só família, a instituição família, papai, mamãe e os filhos, tal, avós, não, mas pertencer a um grupo. Eu participei com meu avô, eu participei com meu pai estava comigo, eu vi a sabe? prova dele. Eu, Isso tem um valor, assim, espetacular. incomensurável. Fabrício, meu pai foi precursor da pesca submarina aqui no Brasil, e eu e meu irmão, nós passamos a vida toda a bordo de barcos debaixo d'água, mergulhando com ele e com os amigos dele, que eram mergulhadores também, né? Isso cria uma cumplicidade dentro da família. Eu tinha uma cumplicidade com meu pai que era algo assim incrível, sabe? Sim. Não só pelo fato de ser filha e pai, mas isso veio através de um esporte que foi praticado num meio ambiente, digamos assim, onde o cuidar do outro representa a sobrevivência. Então você aprende a ter uma Sim. responsabilidade com o outro, né? Então você aprende a ficar de olho em quem entrou na água, você não vai mergulhar sozinho, você aprende a observar quem está muito longe e você começa a ficar, né, Dar o tempo atento todo àquilo que ali, você né, cuidar o tempo conversa. todo. Então existe exatamente essa formatação que a gente tem para os master de esporte, como é que eu poderia dizer, olímpico, né? Ele meio que deixa de lado esse lado, esse conceito que eu acho que deveria englobar o master, sabe? O master ele deveria ter esse conceito maior do que simplesmente uma competição no estilo olímpico, entendeu? Sim. Eu acho que essas atividades que você colocou dentro do circuito Mares foi assim formidável, sabe? Veja bem, olha só, inclusive como nós de uma certa idade, a gente pode dizer que há um preconceito em relação à idade, sabe? Infelizmente, a nossa sociedade ela não está preparada para conviver com pessoas de 60, 70, 80 anos. Existe um preconceito, sim, em relação Sim. à idade das pessoas. A partir do momento que você faz essas atividades em conjunto, você quebra esse paradigma, porque o netinho, ele vê o avô do amiguinho da mesma maneira como ele vê o avô dele, entende? Performando, né, em É uma atividade, em performance, né? exatamente, exatamente, né? Isso é muito E legal. a admiração, o respeito,
né, o incentivo, o cuidar, e gera uma inter-relação, né, não só familiar, porém social também, que eu acho muito importante. É. Esse papel, Fabiane, ele está muito ligado a eventos como o nosso, assim. Acho que a iniciativa privada deve mostrar esse caminho. Eventos como o Circuito Mares, por exemplo, que tem essa visão e que vai abrindo essas novas estradas aí, né? Essas novas possibilidades, né? Eu vejo um pouco distante de por exemplo, de um trabalho de uma confederação de esportes aquáticos ou de uma federação brasileira de atletismo tocar um projeto como esse. Talvez não seja nem o próprio o DNA deles mesmo. Eles estão muito focados ali na performance, no absoluto, né? Exatamente. E o próprio atleta praticante do absoluto, que foi ali atleta de absoluto, ali de seleção brasileira, ou de nível nacional, internacional, também sofre um preconceito e um trauma muito grande ao momento que encerra a sua carreira profissional, né? Muito comum a gente ver aí ex-atletas também passando por um momento difícil para se organizar novamente, socialmente, profissionalmente, depois que encerra uma carreira. Então essa transição do absoluto para o master também poderia ser um pouco mais natural, ser lógico, se o master encontra esse papel que você está narrando agora, um papel de excelência, um papel também de bom nível técnico, um papel de exemplo, né? Porque também é muito comum a gente ouvir de atletas que foram atletas de alto rendimento, falar assim, não vou para o Master não é lugar para mim, entendeu? Mas você vê, isso vem de um preconceito também em relação aos esportes Master, tá? Porque, na realidade, as pessoas... Tem muito atleta... Você acredita que tem... Eu conheci nadadores que pararam de treinar no absoluto e que não sabiam que existiam as competições Master? Não sabiam. Inacreditável, Fabrício, sabe? Então, eu acho que existe sim, um desconhecimento muito grande em relação aos esportes Master, aos atletas Master, aos esportistas Master. Por exemplo, nas universidades, há muito poucos estudos em relação aos atletas Master. Você não tem matérias dentro das universidades, por exemplo, a formação de um professor de física para treino e atleta Master. Não tem. Então, o próprio professor de educação física, que já foi um atleta absoluto e que hoje é um treinador Master, porque ele é também um atleta Master, então ele se encaixa perfeitamente no papel de treinador e vê com bons olhos isso. Mas a maioria dos alunos de educação física nem sabiam da existência. Eu fiz várias palestras em universidades de cursos de educação física e os alunos ficaram assim espantados, sabe? Eu falei, não conhecia esse universo todo, nada, né? Nada, não conhece. Gente, esse ponto que você tocou foi muito importante, porque você narrando veio à minha cabeça um start de que o nosso papel é educar, né? E educar no sentido de trazer informação, de trazer experiências, de convidar, de informar, né? Isso para o público geral, mas também, como você apontou, de criar trabalhos de pesquisa, no meio acadêmico também se desenvolver toda um movimento, né? Isso é muito importante porque a gente, todo o movimento esportivo depende de pesquisa, né? A gente está atuando hoje, e hoje a gente atua com um nível de excelência muito próximo, por conta da velocidade das informações e o acesso que a gente tem hoje, a gente consegue atuar
mesmo numa piscina, fora de um clube de grande porte, num grande clube, de uma grande referência, a gente consegue fazer níveis de treinamento parecido com os treinamentos de alto rendimento que a gente tem numa seleção brasileira, por exemplo. Por conta do trânsito dessas informações. Hoje são muito mais acessíveis. Mas por quê? Esse movimento de alto rendimento, dos atletas de alto rendimento olímpicos, né? Vamos tratar como alto rendimento, a galera que está em alta performance, gera pesquisa. Gera pesquisa, gera ciência, gera entendimento de todos os processos, discussão, debate desses processos, aplicação e teste desses processos e reavaliação constante. Então isso vai, novamente, puxando a régua para cima, né? E nós aqui do amador, a gente vai acompanhando essas tendências em cursos, em treinamentos, em debates, em bate-papo com parceiros de trabalho, em acompanhar o movimento de outras equipes e vai aplicando no nosso programa, né? Com os nossos atletas masters, amadores. Porém, realmente não existe, desde a formação dessa categoria toda de treinadores, um olhar diferenciado. E eu vejo cada vez mais necessário olhar para esse público por conta do que a gente já falou anteriormente. Esse público está crescendo exponencialmente. E a gente vai ter aqui, se não me engano, agora a partir de 2030, uma população de mais idosos do que jovens no Brasil. Então, em 2031, o IBGE projetou que pela primeira vez a população de mais de 60 anos será maior do que a população jovem. Então, exatamente, está aí, 2031 está aí. É uma informação preciosíssima. Então, você deveria ter uma organização social, que não teve até agora, para cuidar disso tudo. Inclusive, eu vou dizer mais, as operadoras de saúde, se elas não começarem a mudar o foco de tratamento, de tratar a medicina da maneira como estão tratando de tratamento de doença em vez de prevenção, elas vão ter um problema muito sério. Elas não vão fechar conta, já não fecham hoje. Vão fechar a empresa, porque elas não vão dar conta disso aí. Ou elas mudam a visão e a atitude em relação a isso e começam realmente a fazer campanhas de prevenção e apostar justamente em todas essas pesquisas. Olha, Fabrício, quando eu fiz a palestra para o Uninove, eu apresentei, na minha apresentação em PowerPoint, eu peguei um exemplo. Tem uma taxa de 70 mais, sabe? O nome dela é Laura Val, V-A-L. Tá? Essa mulher é um ponto completamente fora da curva. Mas é assim, ela deveria ser um objeto de estudo, sabe? Porque a mulher nada. 50 metros livre com a faixa etária que ela tem para 30. 30 anos, com mais de 70 anos. Tem noção do que é isso? De menina que está querendo entrar, sabe, para ser atleta absoluto e que não está conseguindo nadar isso, tá? Tem que nadar. Eu vou ao médico. Esse médico, digamos assim, que ele é sedentário. Eu já me vi, primeiro, a pessoa pergunta, nossa, mas por que você faz tudo isso, minha filha? Vai para casa, descansar, sabe? Eu não entendo para que você se esforça tanto. Olha, eu estou fazendo poupança de saúde. Porque... Exatamente, eu estou investindo na vida, né? Exatamente. Aí, muito bem, o diagnóstico que esse médico vai fazer de você condiz. Porém, o tratamento que ele vai dar não condiz com o atleta master.
Ele não é adequado para a gente, porque nós Sim. somos um pouquinho fora da curva. Nós não somos nem sedentários e nós não somos mais jovens, mas nós temos uma performance e uma resposta do nosso corpo que sai completamente do padrão. E isso é desconhecido. Então, nós não recebemos os tratamentos adequados, porque faltam estudos, faltam pesquisas, faltam dados científicos em relação a Sem isso. dúvida. Concordo plenamente, Fabiane, concordo plenamente. E eu acredito que a gente. E assim, essa realidade é uma realidade agora já, né? Mas isso vai se agravar exponencialmente. E aí, a gente está falando de 2030 agora, dentro de 8 anos, 31, 8, 9 anos, a gente vai ter um giro nesse número de pessoas, né? Para mais idosos do que jovens. Então, todo o setor de saúde. Quem pensar a saúde, né, como tratamento da doença, vai entrar numa zona de risco terrível, porque isso vai ficar cada vez mais caro, cada vez mais inacessível, cada vez mais difícil, né? E por um tempo maior, porque essas pessoas também estão vivendo mais tempo, então vão ter passar mais tempo, mais anos aí, dependendo de tratamentos específicos ou ou tendo que usar algum tipo de medicamento para controlar a saúde e tudo mais. Enquanto que o verdadeiro DNA do esporte, né, que é a saúde, que é a qualidade de vida, e é o que você está descrevendo aí da nadadora, e você mesmo como exemplo, que pratica esporte desde da infância, né, e tem uma performance exemplar aí aos 67 anos, é exemplo claro de que o esporte é o caminho de investimento, né? Então, enquanto não houver, é difícil a gente, como iniciativa privada, tentar colocar essa roda para girar. O nosso trabalho é meio de formiguinha. A gente vai lá, faz uma ação, comunica, incentiva e vai tocando as pessoas aos poucos. Nosso poder de abrangência apesar de estar lidando com públicos grandes, eventos com 2.000 atletas, tudo mais, mas não é todo mundo que tem essa sensibilidade, que se toca com isso, que abre a cabeça para esse tipo de visão, né? Aos poucos a gente vai tocando as pessoas. Então, eu vejo, talvez a gente não tenha uma saída mais eficiente do que uma política pública voltada para saúde, esporte e saúde, né? Para o que você falou antes, prevenção, o trabalho é preventivo, a gente constrói uma saúde, né? Faz uma manutenção dessa saúde durante anos para que problemas de saúde, né, doenças vão acontecer com todo mundo. Mas quando? Né? E com que qualidade de vida você vai viver quando essas doenças começarem a aparecer? Né? Que elas apareçam cada vez mais tarde e com uma intensidade menor. Né? E olha, eu vou te dizer mais. Eu tenho alguns amigos que tiveram câncer, que sempre foram esportistas. A capacidade de recuperação é infinitamente maior. Melhor. Sim. Sem sequelas. A maioria deles não teve sequelas. Enquanto os colegas que eram sedentários ficaram com sequelas. Então, essas coisas, elas têm que ser estudadas e mostradas, sabe? Sim. Elas têm que ser um argumento de que a prática esportiva é essencial. É que nem escovar dente, tomar banho e comer. Conseguiram ter esse alcance da importância da vida. E não é só para longevidade, sabe, Fabrício? Eu, por exemplo, eu tenho minha filha, que tem a minha saúde, sou eu que tenho a responsabilidade da minha doença nas costas dos meus familiares. Então, você vai diminuir drasticamente
tempo de, digamos assim, de dependência, sabe? Que a velhice traz, ou que as doenças trazem. Porque o que adianta uma pessoa viver até os 90 se desde os 60 ele está numa cadeira de rodas ou com problemas sérios de doença? Não é? Então, esse tempo de qualidade de vida, porém, com a diminuição drástica dessa dependência, ela tem que ser da responsabilidade de cada um de nós. Sim, isso é muito importante, sem dúvida. As operadoras e a saúde pública, ela deveria, sim, trabalhar nesse sentido, sabe? Eu acredito que está começando um movimento, eu tenho visto alguns planos de saúde, inclusive, focando nesse ponto, né? Alguns planos de saúde para atletas e alguns planos de saúde que oferecem academia, que pagam atividade física. Então, a gente já vê, quando eu acompanhei essas notícias, eu falei, opa, o pessoal está começando a entender que é mais barato eu pagar uma atividade física para esse cara do que eu pagar um tratamento depois, uma cirurgia ou um tratamento caríssimo depois. Então, olha, infelizmente, né, Fabiana, acaba tocando essas pessoas pelo bolso, né? Porque eles vão fazer essa conta depois pelo custo que é o tratamento, né? Que é muito mais caro do que anos de atividade física, né? Então, mas de alguma forma esse mercado está se tocando, né? Eu acho que isso é um primeiro passo. Multiplicar isso pelo número de idosos que vão vir, meu Deus do céu, né? E aí, não vai haver condição de atender todo mundo. R$1 que você investe em esporte são 3,40 centavos, R$3,40 de economia na medicina. Você acredita nisso? Na saúde? Acredito. Já vi essa pesquisa, alguns dados a respeito. Agora, a gente tem também um setor muito forte, que é o setor de químico, né, de medicina, tudo mais, tal, de farmacêutico, né, que lucra muito com isso, né? Mas é uma briga assim que a gente não consegue bater de frente, é lógico. Mas eu acredito que trabalhos como o que você vem fazendo, esse tipo de pesquisa, entender o mercado, né? Entender o que as pessoas estão fazendo, o movimento que está acontecendo. Porque a gente, por exemplo, internamente aqui, a gente já monitorava antes da pandemia como que era a atividade e voltamos agora monitorando também as atividades. Quem pratica, qual a faixa etária de quem pratica, se tem muita gente nova, se quem praticava antes voltou. Então, assim, divergindo um pouquinho do dado que você trouxe no começo, a gente ainda não voltou aos patamares de atividade que a gente tinha antes da pandemia. Porém, a gente identificou, sim, a entrada de novos praticantes na modalidade. Então, isso é bem bacana, porque tem uma entrada de novos atletas, né? Mais gente praticando, gente nova, gente que tomou essa consciência, né, o que você citou aí, que tomou a consciência durante a pandemia e que se tocou que é necessário uma ação imediata para buscar qualidade de vida para um segundo momento, para a terceira idade ali, né, para a idade mais avançada. Mas parte também do público que estava praticando anteriormente não voltou. Se perdeu durante esse período de pandemia aí, durante esses 2 anos. Também é um trabalho nosso de resgatar essas pessoas aí à prática de atividade física, porque a pandemia também, no mesmo tempo que ela foi muito dura em mostrar para as pessoas o quanto é fácil a gente perder a saúde, a gente perder uma pessoa próxima, a gente ser privado da nossa liberdade e tudo mais, muita gente tomou essa lição como assim, não entendeu muito bem a mensagem dessa forma, entendeu de uma outra maneira, entendeu que tipo, é um momento de focar nos seus objetivos profissionais, focar em outras áreas
e voltou com mais sede, eu acho, talvez, para outras áreas do que o foco na saúde, né? Mas eu acho que é um trânsito normal e que essas pessoas vão acabar também entendendo, porque não é da pandemia que esse movimento começou, esse movimento pró-saúde, né, pró-qualidade de vida, já vinha acontecendo há anos antes, né? Acredito que há uns 10 anos, pelo menos, a gente já vê muito artigo de médicos. Aliás, a medicina inteira ela é unânime em dizer. Você vê assim, você vê uns podcasts ou artigos de médicos e de saúde, todos eles falando sobre qualquer tipo de patologia, eles encerram falando da seguinte forma: qual é a saída para a gente tratar ou prevenir esse tipo de doença? Boa alimentação, atividade física, bons hábitos. Entendeu? Bom, então, a saída é sempre a mesma. Independente de qual for a patologia, é sempre o caminho sempre é atividade física, alimentação e repouso, bons hábitos ali de repouso, sem excessos, né? Então, esse triângulo que previne e que depois também vai ajudar na recuperação. Então, é o caminho para ser investido. Talvez o esporte ele ainda não é encarado como uma grande indústria de saúde, né? Mas como eu vejo dessa maneira, eu vejo que deveria ser. Eu estava puxando alguns dados agora aqui ontem, analisando alguns dados de mercado, e vi lá que a indústria do esporte no Brasil hoje movimenta 1 trilhão. E isso significa 1% da movimentação total do mercado. Então é muito pouco. É muito pouco. E nesse 1% no esporte está incluindo o futebol com toda a sua massa e volume de investimento, os esportes amadores junto, mas entendeu? Então, se a gente trouxer isso para a realidade do esporte amador e num segundo passo ainda mais adiante para o esporte master, o nível de investimento é muito baixo. Então, o trajeto, o caminho que a gente tem que traçar ainda para desenvolver trabalhos como o nosso aqui do Circuito Mares e como o seu da Hieros, a gente tem muito campo para explorar ainda. A gente vai ter que ainda debater muito ainda para trazer a realidade dos setores que conseguem, que tem recurso para incentivar essa indústria. Né? E aí, a chave, no meu ponto de vista, é a saúde. É a saúde. Porque eu, por exemplo, como organizador de evento, tenho muito pouca preocupação com a performance. Tenho preocupação de ter um evento de bom nível técnico, de um nível de excelência de organização, e isso atrai atletas de alto rendimento também. Mas a minha preocupação é com a saúde. Mesmo com os atletas de alto rendimento, é que esse cara está praticando, ele está num ambiente mais na pressão de uma competição oficial, ele está num local mais prazeroso, ele está num convívio, num ambiente mais saudável. Então a experiência desse cara, mesmo de alto rendimento, que está ali visitando essa prova, que está fazendo essa prova para treino ou tudo mais, também uma experiência que vai deixar um legado de saúde, de esporte como saúde, né? E para a massa maior, 70% do nosso público é o público master, 25% para cima, é um legado espetacular, porque ele já não tem mais esse contato com alto rendimento, né? Tem ali nas suas categorias, que aí é algo também palpável, algo que ele consegue atingir, que ele consegue se motivar e treinar para atingir ali as melhores classificações dentro da sua categoria massa, da sua faixa etária. Então motiva ele também em performance, mas eu não tenho dúvida que o maior legado é a experiência do evento, no sentido de ambiente saudável, prática de atividade física saudável, convívio saudável. Esse eu tenho certeza que é o maior valor de um evento como o do Circuito Mares hoje. E é o legado que a gente pode deixar.
Com certeza absoluta, Fabrício. Eu acho também o seguinte, independentemente do esportista ou do atleta master ter a vontade de dar continuidade a resultados de boa performance dentro da faixa etária dele, o que é totalmente plausível e totalmente respeitável, né? E é muito legal, porque eu, por exemplo, sou uma que eu adoro competir. Eu treino muito e gosto de competir. Eu sou muito competitiva na beira de uma piscina. Uhum. Porém, eu acho, como eu já falei, que o conceito master ele é mais amplo. Ele envolve a família, envolve a saúde, envolve a sociabilização, porque a sociabilização é comprovadamente um dos fatores da longevidade. Sim, Sabe? sim. Então, essa sociabilização que é diferente dos esportes, dos esportistas absolutos, onde a, o nível de competitividade, né, gera, digamos assim, uma socialização diferente. É muito importante. Gente, quais são as medidas do sofá? Então, são feitas agora no interior aqui de São Paulo, em que eles colocaram prova de 25 metros. Você não imagina o sucesso que isso fez, porque isso deu oportunidade a essas pessoas de começar a treinar para resultados dentro das possibilidades delas. Sim, E participar de um ambiente que, aos olhos dela, é um ambiente competitivo. Então, tem lá o placar, tem as medalhas, tem o juiz, tem os nadadores de 50, de 100, de 200, e a participação foi maciça, sabe? Então, eu acho que adequar também provas para as pessoas cuja performance não é a de ex-atleta, você entende, sim, absoluto, é muito importante nessa formatação de procura de saúde, do sim, sem cuidado. dúvida. Porque eu, por exemplo, com a Aeros, eu tenho essa preocupação. A nossa preocupação é cuidar, né? Mais do que nós queremos sim valorizar o esporte master e o atleta master, porque as empresas não conseguem enxergar o valor do dinheiro que roda em torno disso. Muitas empresas não conseguem perceber isso, não sabem que essas competições é o segmento que mais cresce e o dinheiro, na realidade, está na mão dos masters, não está na mão do atleta absoluto. Ele tem o patrocínio e ele representa 0,01% da massa do master, né? Sim, Porém, então, essa preocupação em fazer com que a gente atraia para esses eventos que comporta, então, o ambiente familiar competitivo para o ex-atleta master, que ainda continua treinando com performance, etc. e tal, mas também trazer para o nosso meio essas pessoas através de competições adequadas às capacidades delas, entende? sim. A Eu gente teve acho uma experiência muito positiva, Fabiane, no Mares, com a inclusão da prova Start, a prova de 500 metros. Isso foi uma prova que foi muito assertivo aí. A gente colocou há antes da pandemia, uns 3 anos antes da pandemia, a gente colocou essa prova e, e foi assim, uma experiência também. A gente não tinha certeza que ia dar certo, mas a gente tinha entendimento que tinha muita gente que ambicionava participar do evento, só que 1.000 metros já era um desafio muito grande para ela, entendeu? E aí a gente colocou essa prova sim, de 500 metros
E foi espetacular, porque deu acesso às pessoas a poderem participar não só da prova em si, mas de se motivarem a treinar, que vai garantir que elas comecem a fazer um programa de saúde, um programa de treinamento, e a se beneficiar também desse convívio que você está citando aí. Durante o evento, ela se sente, ela usa um chip oficial de competidor, ela usa uma tatuagem. Eu vejo as pessoas colocando a tatuagem numeral no braço aqui, o cara é um atleta olímpico, né? E, sabe, é muito legal, é muito legal. Querida, ela É uma experiência fantástica, assim, é algo que é fantástico. E você sabe que tem essa, que, por exemplo, você. Assim, o que eu queria dizer para você, só complementando, que é muito importante nesse movimento que a gente tem de trazer as pessoas para participar desses eventos pequenos, que possam dar a elas a oportunidade de participar de um campeonato e, enfim, estar nesse ambiente maravilhoso, uhum, é também importante para que essas pessoas se acostumem ao ambiente em que elas estão, isto é, o mar, né? Porque nós que estamos acostumados a nadar no mar desde sempre, a gente não tem esse tipo de problema. Porém, eu conheço muita gente que fica temerosa, porque não tem intimidade com sim, a natureza, o mar, né? é E, comum. de repente, pode entrar em pânico, tem medo, enfim. E essas provas curtas dão mais, não só autonomia, mas segurança para elas. Segurança, sim. É muito comum, às Verdade. vezes até atletas de piscina, nadadores de bom nível técnico, nunca nadaram no mar, ou tem medo de Exatamente. nadar no mar. Isso, Ah, eu não consigo isso. enxergar. A gente escolhe praias muito Não tem o bonitas, com pé. qualidade de água. A gente sempre procura praias com a qualidade de água excelente. E isso favorece também, porque você tem um visual bom dentro da água. Você vê o fundo, você vê a fauna, a flora, é lindo. Mas, por exemplo, se você nada num dia mais fechado, com um mar mais revolto, com muita areia sedimentada ou escuro, assusta um pouco. Se as pessoas não tiverem o hábito de nadar em águas abertas, né, não tiver tido outras experiências, experiências de acesso, vamos dizer assim, né, com provas tinhas, em locais mais abrigados, é algo que se vai construindo nessa experiência, né, e tem que ser construído da forma mais segura para eventos mais audaciosos, aí que você vai exigir um pouco mais de técnica e de experiência, né, com certeza. E veja bem, até mesmo o fato que você citou de ver a água transparente, ver. Tem gente que nunca viu uma tartaruga, que nunca viu peixinho, que não. Então, o primeiro impacto que essa pessoa vai ter vai ser de medo, Se né? assustar, sim, Porque, sem dúvida. porque o imaginário dela vai começar a funcionar, vai falar assim, nossa, eu vi um peixe lá, mas que tamanho que vai vir esse negócio? E agora, o que pode aparecer? Né? É, Eu tenho um relato de muita gente que fala assim, eu tenho medo de bicho, né? se assusta, é normal, é. Tem muita gente Então, que tem medo. então, eu acho assim que é uma adaptação, né? Que uma pessoa dessa faz uma prova de 500 metros e ela vai tomando, digamos assim, confiança, autoconfiança e vai confiando também nos colegas, né? Você tem, eu já fui acompanhante de pessoas que Sim, participaram de uma prova pela primeira vez no mar, né? Então, elas precisam desse tipo de apoio, sabe? sem dúvida, sem dúvida. E Eu esses acho eventos muito. é isso, gera essa oportunidade, né? Esse acesso a tudo isso, né? Acesso ao Exatamente. esporte, à competição,
a motivação para se manter treinando, porque eu acho que uma das principais coisas da competição não é a competição em si, é o processo de treino. Tem gente que se prepara 1 ano, 2 anos, 3 anos para um evento. Eu já treinei atletas, por exemplo, para Ironman, que treinam durante 3 anos para aquela prova, 2 anos para aquela prova, né? Ou para uma ultramaratona, você vê um processo, por exemplo, para treinar para uma ultramaratona, uma 14 bis, por exemplo, é um processo longo, ou um desafio maior, um canal da Mancha, são anos de preparação para aquele evento. Então, o evento em si é muito importante, é o dia da experiência, de mostrar tudo que você aprendeu, tudo que você desenvolveu em todo aquele processo. Mas o processo, se a gente for olhar clinicamente ali, o processo é muito mais importante do que o evento, né? Porque você ganhou muito mais, foram dias de treinamento, foram dias de preparação, foi trabalho mental, trabalho físico, né? Exato. Então, aí Ui. acha que o fato de um master ser desconhecido vem também do fato do processo que tem por trás do master, vem também do desconhecimento desse processo de para isso. Eu vou repetir minha pergunta, que eu acho que você não ouviu o que Cortou um pouco, tá? pipocou o áudio. Você está me ouvindo? Agora sim. Não acha que o desconhecimento do master, ele vem também do desconhecimento desse processo, que eu chamo de bastidores do atleta master, que as pessoas não se dão conta, elas acham que, por exemplo, eu venho treinar, eu tenho um objetivo, eu quero bater o recorde sul-americano dos 50 livres. Eu estou dizendo que as pessoas têm um desconhecimento do que eu chamo esse processo, que você chama de processo de preparação para o evento X, né? Ele é o bastidor do atleta. Esses bastidores, eles são totalmente desconhecidos. Então, eu quero bater, eu estou a muito pouco do recorde sul-americano. Mesmo as pessoas não se dão conta do poder chegar lá. Então, o próprio atleta tem que fazer a medalha e levar a medalha. O que é, qual é a tradução que as pessoas dão para você quando você leva uma medalha? Nossa, foi fantástico, ganhou. Mas ela não tem um entendimento do que essa medalha, para ganhar, exigiu, sabe? Sim. Em termos de esforço financeiro, esforço familiar, esforço social, esforço físico, tudo isso. Sim. Privações, né? O tanto que você se privou, né? De tantas coisas. Ele não é devido a... Você se privou para chegar naquele ponto. E é lógico, todo esse processo te fortaleceu para que você se classificasse a um campeão, né? A estar naquele pódio ali. Você não está no pódio por acaso, né? Então é via dupla, né? O quanto mais você se dedica nesse processo, mais chance você tem de chegar lá em cima, né? Então esse processo aí tá, né, o que a gente está falando da importância desse processo. E o que você falou é verdade. Muita gente não entende o processo, não entende. Não. Vê só o evento, vê o evento ali na frente, lá na frente. Mas isso também faz parte, e a gente não pode deixar de olhar para esse público, porque
é um público que tem uma certa ignorância do processo, né, adiciona tudo isso, mas é uma massa significativa, é uma massa importante que a gente pode tocar em algum momento. Em algum momento essa pessoa vai perceber que ela fala, cara, hoje se eu tivesse treinado melhor, tivesse feito um processo melhor, eu tinha levado. Hoje eu tinha chance. Não ganhei porque não estava preparado. Me faltou, naquela última, da última boia até a chegada, me faltou potência fazer um sprint. Ou na última piscina de 50 lá, me faltou gás para finalizar esses 800 metros aqui, esses 200 que seja. Entendeu? Daí a pessoa se toca, ela fala, cai a ficha. Ela, cara, putz, se eu tivesse me dedicado mais no treinamento, se eu tivesse entendido, me privado um pouquinho mais de alguns excessos, me alimentado melhor, tal, e aí cai de novo naquele triângulo, né, de bons hábitos, alimentação e atividade física. Então, se eu tivesse trafegado melhor aí dentro desse balanço, com certeza eu estava mais qualificado para chegar no pódio. Então, é o trabalho de formiguinha que a gente está fazendo, né, de ir tocando as pessoas. Ó, cara, ó, você tá no caminho, só que você precisa se dedicar. Agora você precisa olhar um pouquinho para isso. E quando a gente traz uma pessoa, né, da leiga, né, nesse sentido, traz para essa percepção, para esse nível de percepção, essa pessoa traz o outro. Então traz um próximo, traz um amigo, traz um parente, traz um familiar. Também é um processo que se autoalimenta. Então, é muito importante essa energia que a gente está colocando aqui agora, né, nessa conversa, e que a gente coloca nas nossas atividades durante o dia, durante na prospecção toda que eu faço do evento, em tudo que você dedica aí para fomentar o seu projeto. Isso que você falou de, digamos assim, irradiar, né, esse conhecimento e essa energia que a gente tem, eu vejo da seguinte maneira: você tem um núcleo, que são os atletas master. Em volta, você tem os esportistas master. E depois, você tem o terceiro círculo, que são o resto da população. Quando você joga uma pedrinha na água, ela vai cair naquele ponto e ela vai começar e a onda vai se propagando. A energia. É a mesma coisa com a gente. Exatamente. Nós somos formadores de opinião. Isso Sim. Ninguém me tira da cabeça. Você entendeu? Sim, a gente com certeza. Sim, com certeza absoluta. Senão a gente não estaria nem aqui discutindo e não haveria tanta gente assistindo. Sabe? Sim. Porque o conhecimento que a gente tem, apesar de faltar pesquisas e conhecimentos científicos, nós temos a evidência de que o esporte ele é primordial para a saúde, não só física, mas também mental, psicológica. Lógico, sim. Sem dúvida. É difícil você ver um atleta, sobretudo master, com depressão, com isso, com aquilo, extremamente estressado. É difícil. E não que não enfrente as dificuldades que a vida coloca, né? Enfrenta, tem problemas, tem dores, tem tudo, né? Mas sabe lidar, né, com uma situação. Eu vivi uma experiência uma vez, que eu queria até, acho que eu nunca falei sobre isso, eu queria até, lembrei agora você falando. Eu fui professor de educação física numa escola especial de deficientes intelectuais. E eu trabalhava com formação física para eles, educação física para esse público. E é uma escola ainda, tá aí aqui no Brooklyn, a Abrace, aqui em São Paulo. É uma escola para 40, 50 alunos, um grupo pequeno, que faz um trabalho muito bonito para intelectual. E eu fazia a parte física ali desses meninos, desses jovens. E um dia a diretora, que é uma psicóloga, a Eneida, me chamou, até tenho a liberdade de falar no nome dela aqui, porque é uma parceira minha de trabalho e tudo mais, me chamou e falou: Fabrício, eu tenho uma coisa para te contar. Eu fui para um evento
esportivo da minha filha. Uma psicóloga renomada, e ela não tinha ainda tido a noção, a visão da abrangência que tem o esporte. A filha dela convidou, a filha dela estava na fase assim, de segundo grau da escola, colegial e tudo mais, convidou a mãe, Eneida, para ir assistir uma competição esportiva na escola, interclasses, uma competição interna, simples, de handball. O jogo foi se desenrolando, o time da garota, da filha dela, estava perdendo o jogo, e final da partida estava perdendo o jogo, e a filha dela não foi chamada para entrar no jogo. E aí ela percebeu todo aquele movimento, ela falou, cara, olha o tanto de experiência que isso aqui tá trazendo para essa menina, para quem está perdendo o jogo, para quem está ganhando o jogo, para quem está assistindo o jogo, para os familiares que estão em torno daquilo, né? Então ela teve ali a oportunidade de enxergar o quanto de experiência ela pode tocar, porque uma experiência toca mais do que um discurso, do que um texto, do que uma fala, uma música. A experiência toca, né? A experiência toca. Uma música toca muito também, às vezes aquela parte, né? Mas toca o sentido. E ela teve esse start. E ela pensou, o que está passando na cabeça dessa adolescente agora, que o time está perdendo e ela não é capaz de entrar para fortalecer, porque se ela tivesse capacidade física, habilidade ali para mudar aquele resultado, o técnico teria colocado ela, né? Então, quer dizer, ela estava aquém da parte técnica do time principal que estava jogando, e esse time ainda estava perdendo. Então, uma situação de extrema vulnerabilidade ali que um adolescente está, tal, mas que dá um senso, uma oportunidade de aprender a perder, aprender a sofrer algumas derrotas, né, na vida, algumas frustrações, né, porque ela perdeu, e aí como que ela vai encarar isso? A mãe percebeu e com certeza teve um bate-papo com ela lá no caminho para casa, já de motivação, não tenho dúvida disso, conhecendo a pessoa que é, mas cada pessoa lida com isso, e essas oportunidades de experiências têm que acontecer na adolescência, na fase adulta e também na terceira idade, né? Porque também um processo dessa roda da vida, a pessoa também na terceira idade, eu entendo, passa a ter algumas inseguranças, alguns medos, mais debilidade, a debilidade física também gera um pouco de desconforto, um pouco mais de dependência. Então, isso também não traz frustrações. Então, com certeza, o que você vê no reflexo de uma pessoa que é praticante de esporte, habitual do esporte, reagindo a uma situação de doença ou de qualquer tipo de frustração, vem desse tipo de experiência. Porque ela já perdeu lá atrás e ela soube superar aquela derrota. Foi um jogo, uma competição que ela perdeu. Não deixa de ser um treinamento que a vida está te dando. É um aprendizado. Então você aprende, e muitas vezes a gente aprende mais quando perde do que quando ganha, né? A gente aprende ganhando, aprende perdendo, aprende treinando. Né? Então aí vamos falar do reverso da medalha, que eu tenho visto muito ultimamente, que tem incomodado um pouco. O que você acha do ego? O ego? Olha, eu acho que na competição é normal vai ter sempre parte do público que está buscando competitividade, que é a pessoa mais competitiva, quer buscar performance, parte, não são todos não, parte tem o ego, leva o ego junto ali. Agora, para a pessoa competitiva, em nenhum momento eu acho que o ego vai ajudar muito no esporte, não. Mas para a pessoa competitiva vai atrapalhar mais ainda, eu vejo dessa maneira. Porque a gente como treinador também, a gente conversa muito com o atleta e tudo mais, e começa a entender um pouquinho desses caminhos
da psicologia esportiva, né? Não que seja um especialista, mas que você começa a entender. E você vê nitidamente que em alguns momentos o ego atrapalha sim. O ego atrapalha sim. E atrapalha até mesmo o atleta, o ambiente. Se o ambiente for contaminado pelo ego, da competitividade, do vencer, cria uma certa barreira para o acesso das pessoas que estão buscando, das pessoas que têm menos nível técnico, que estão iniciando. Então, o ego é algo que não deve ser valorizado em ponto nenhum. Eu acho que valorizar a conquista, valorizar a vitória, sim, mas o ego não, porque ele pode criar um ambiente que contamina o atleta, contamina o ambiente que esse atleta transita, e no caso de uma competição, ou de um evento como o nosso, ou de um evento similar ao nosso, pode contaminar o ambiente, né? O Circuito Mares, por exemplo, é muito reconhecido pelo ambiente familiar, o ambiente saudável que tem lá. E o nível de aceitação de qualquer tipo de classe, de situação, né? de diferença social, de porte físico e tudo mais. Então, isso gera. A ausência do ego gera esse ambiente favorável, né? Porque você falou que o perder ensina muito, mas as pessoas não param para pensar que o ganhar também deveria ensinar. Sim. O ganhar, ele deveria também abrir os olhos para as pessoas não esquecerem que tem que continuar a ser humilde. Sim. Porque sem a humildade você não aprende e você não evolui. Sim. E você cria esse ambiente que não é próspero, digamos assim, né? Para as pessoas que estão começando, para outras que perderam. Não é? Mesmo dentro da mesma categoria, né? Da mesma classe, né? Você vê, por exemplo, quando a gente tem um atleta que vem desde a base, né? Tem aquela questão, né, que você, na formação na base, você vai pelo ano, né? Então, eu sou de 77. Então, eu vou competir minha vida inteira com meus colegas de competição que nasceram em 77. Não adianta, eu não vou escapar desse grupo, nunca. Eu vou avançando as categorias para os Master, evoluindo no Master, e vou estar sempre com o meu time lá de 77. Entendeu? Exatamente. Então, imagina se eu contamino essa turma, esse ambiente com o meu ego, né? Ou se um grupo dentro dessa categoria valoriza demais o ego. Isso gera um ambiente desconfortável, não é um ambiente prazeroso, não é um ambiente que vai favorecer o desenvolvimento da modalidade, do esporte. Então, eu não valorizo, acho que mais prejudica. Eu acho até que é antiprodutivo, é antiesportivo. Sim, não é? Sim. Mas eu acredito que é a minoria, porque o atleta também que de alto rendimento, para se manter em alto rendimento, ele não pode estar vinculado ao ego, porque senão ele cai. Ele cai muito rápido. E cai feio, né? Porque daí cai psicologicamente também, né? Então, tem vários casos aí no esporte de alto rendimento de atletas assim que despontaram e caíram muito forte também, e pelo psicológico, provavelmente por causa do ego também, mas a parte psicológica que foi afetada com a derrota, né? Então, não se permanece, né? Não se perpetua um atleta em alto rendimento com ego predominando, não tem como. Não tem como. Não. Olha, Fabrício, a nossa conversa foi fantástica. Não sei o que você achou. Foi, ótimo. Eu adorei. Adorei. Uma pena que a gente tenha tido esse contratempo aí de alguns minutinhos, mas foi uma conversa assim muito proveitosa, muito rica, né? Sim. Em ideia. Eu só queria que você falasse um pouquinho sobre a Casa Mares. O que é exatamente? Então, Casa Mares é mais uma ação do Circuito Mares, aqui da Interativa, para
potencializar tudo isso que a gente está falando aqui de convívio, de relacionamento durante o evento. No Casamares, então, tira-se totalmente o foco da competição para a interação, para o relacionamento ali entre os participantes. Sociabilização. Sim. Sociabilização, é onde a gente vai promover uma experiência como um workshop, uma clínica esportiva, uma palestra de uma nutricionista, de um fisiologista, de um treinador, uma atividade de relaxamento, uma yoga, um alongamento, um pilates, uma atração musical, para tirar o foco da competição exatamente e criar aquele ambiente em que a gente encoste ali, se trombe ali numa palestra e fala, pô, que legal, cara, você tá aqui, como que é? Né? Pô, mais uma vez, pô, já te vi em outro evento, e começa a criar esses vínculos, né? Pô, eu não sabia que você gosta de Pilates, você tá aqui no Pilates, pô, tá rolando uma clínica aqui de stand-up paddle, pô, que bacana, vamos fazer junto, entendeu? Então, cria esses terminais aí, né, vivos, assim, de relacionamento, essas pontes, né, de relacionamento. Terminais é uma palavra que também, né, mas uns pontes de relacionamento aí, e que vem crescendo, a gente vem investindo, vem desenvolvendo cada vez mais o Casamares. Agora com a retomada dos eventos, a gente teve que fazer gradativamente, porque inclusive não era o primeiro evento que a gente fez, por exemplo, depois da retomada, foi vetado o Casamares, que ainda estava uma situação de restrição, de público e tudo mais, tal. Então, passo a passo, agora a gente vai retomando a normalidade, conseguindo inserir uma programação de entretenimento, de conhecimento, de troca de informação e de sociabilização aí, pré-prova, né, no dia que antecede a prova, aí, as competições na cidade sede e tal. Então é um momento bem especial para a gente também aqui dentro do nosso projeto, o Casamares. Assim, foi até bom você ter lembrado, porque é bem interessante. E é dali que saem também esses insights, né? Nesses momentos saem os insights, né? De o que as pessoas querem, o que a galera quer fazer, o que estão procurando realmente, né? No momento de competição, não. No dia da prova, na competição, você tá todo mundo naquela sua dinâmica própria de pré-prova, de preparação, no seu ritual próprio, de o que eu faço antes, eu aqueço, eu não aqueço, entendeu? Cada um na sua dinâmica, e fica mais restrito a sociabilização. Fica em grupos, lógico, né? Mas a interação é um pouco mais restrita. Nesse pré-evento, não. Aí a coisa se flui com muito mais naturalidade e tal, e a gente consegue enxergar muito mais sociabilização e captar a opinião das pessoas, o interesse das pessoas, conhecer as pessoas, se relacionar e tudo mais. Então, uma coisa assim meio aqui, até leve, se hospeda, vai para a competição, nada, vê o resultado, fala tchau e não se vê mais. Não houve como você diz, uma interatividade até entre as pessoas que você ou fazia tempo que não via, ou não conhece, novos participantes, né, que você às vezes poderia ter tido a ocasião de saber mais sobre a vida daquela pessoa, ou enfim. E eu acho esse seu trabalho da Casamares muito bacana mesmo para isso. É uma espécie de um relaxamento pós-prova, né? De encontro e de troca de energia, de troca de experiência até, né? sim. Através de outras experiências. É uma coisa assim, eu achei muito bacana mesmo, muito legal. É muito bom o seu feedback aí, porque me faz acreditar mais ainda nesse projeto aí e investir mais ainda que vai dar certo. Sim, vai dar certo. As pessoas vão acabar entendendo
que o evento ele não se propõe tão somente à prova, ele é um evento estendido também à sociabilidade, né? Sim. E a troca de outras experiências, porque às vezes a gente fica tão bitolado só naquele mundo, daquele esporte que você pratica, que você deixa de enxergar que existem outras atividades que vão te causar outras emoções, outros sentimentos, e aí a gente vai formar, vou falar mais, outras redes neurais através disso. Exatamente, esse é o termo. Ativar essas redes todas, né? Deixar tudo ali, né? E cada vez mais, né? Cada vez mais, né? Nossa, falar assim, nossa, que bacana, eu nunca tinha feito, sei lá, relaxamento na praia, eu nunca tinha ouvido uma música aqui mais zen, deitar, enfim, qualquer que seja a experiência que você esteja Exatamente. proporcionando, essa experiência para essa pessoa, ela vai despertar novos sentimentos, novas emoções, nova percepção, vai aguçar, talvez, algumas sensibilidades que estavam dormindo, né? Sim. E isso é fundamental. Exatamente. É isso aí, através das sensações, das vivências, a gente resgatar todos esses sentidos, né? Ativar e resgatar, e trazer isso para o cotidiano. Trazer para o cotidiano. Acho que essa é exatamente o conceito, essa é a ideia. E espero a gente conseguir tocar cada vez mais. Eu que agradeço, Fabiane, muito obrigado. Se depender de mim, você vai ter todo o apoio que você precisar, assim, de mim, o que eu puder ajudar, eu vou ter muito prazer, viu? Admiro muito a sua organização e a visão que você tem do Master enfim, desse conceito todo que nós pudemos abordar. E eu te parabenizo muito. Eu tenho muita Eu admiração. agradeço muito aí. Muito obrigada. Agradeço muito a oportunidade, agradeço aí por estar acompanhando o nosso trabalho, por estar contribuindo com o nosso trabalho. E também sou entusiasta aí do seu projeto, da Hieros. Eu estou acompanhando, quero acompanhar e quero estar sempre próximo também. Eu tenho certeza que é revolucionário, a forma de pensar o esporte como você está vendo. Então, acredito muito e quero estar junto, porque eu tenho certeza que vai trazer muitas coisas boas aí para o esporte e para as pessoas em geral. Acho que está no caminho certo. Parabéns aí pelo trabalho. E obrigado pela oportunidade, pelo convite. Obrigada, Fabrício. Imagina, foi um prazer, viu? Até Valeu, a Fabiane. próxima. Até breve. Forte abraço. Obrigado. Obrigada, gente, a todos vocês.